A Rivelino, você nos orgulha, Capelli na defesa, né? Muita gente aqui elogiando o Capelli, Arlúcia de Andrade, Deise Duarte, Terezinha Braga dá os parabéns também para ele, João Hudson, vi pela TV a invasão, não se via policiais. Cláudia Mortário, generais serão punidos? Renato Birajara, boa noite, dá o boa noite ao Capelli. Márcia Regina dizendo que o Zema usou um discurso de estuprador, que a culpa é da vítima. Júlio César Beraldi denunciou um terrorista. Ricardo Garcês, guerra híbrida, tentativa de golpe continua. Bruno Andrade, precisamos de mobilização popular, reforma das Forças Armadas já. Muitos comentários aqui, eu agradeço. E vamos ao vivo com o Eduardo Moreira, pedindo desculpas a ele por algum atraso aqui, mas estávamos com a entrevista ao vivo, vamos ver se ele pode ficar um pouquinho a mais. Edu, boa noite, obrigado pela sua presença e obrigado por trocar o horário também. Você deveria ter entrado um pouco mais cedo, né? Obrigado. Prazer estar aqui, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. A gente estava conversando com o Capelli, mas como eu já anunciei, Edu, um outro assunto em paralelo e que mexe muito com as pessoas, não só com quem investe na Bolsa, mas também quem acompanha, né? Todo esse discurso, né? Vamos privatizar tudo. O bom é o empresário privado é que resolve tudo. Aí vem as lojas americanas e dão esse baque. Primeiro, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, como se nós fôssemos assim bem, né, iniciantes, porque é o que acontece. O que aconteceu? Mexeram no balanço, quebraram a empresa. O que foi que aconteceu e qual é o impacto, qual é o tamanho desse buraco nas lojas americanas, Edu? Bem, vamos lá. Eu acho que todos os detalhes, né, ainda vão ser compreendidos. Eu acho que existe hoje em dia uma tentativa de entender o que aconteceu de real com as lojas americanas ao longo dos últimos 10 anos, porque as demonstrações contábeis da empresa elas estão erradas, né? E não estão erradas por pouco, elas estão erradas por 20 bilhões, com B de bola, de reais, né? É até interessante porque acabou de sair, acho que na Folha ou no UOL, uma matéria dizendo que quando teve contato, né, assim que assumiu o cargo ali de presidente das Americanas, o Rial, né, que era o presidente do Santander, chegou e falou assim, mas vem cá, não é sério, mas não é tão grave, afinal de contas são 20 milhões. Aí o cara falou, não, você não entendeu, você não são 20 bilhões. Aí o cara, como? Aí chamou ali, demitiu um monte de gente, porque é inacreditável mesmo. Então, por que eu estou te falando que é difícil de entender? Porque a demonstração contábil da empresa existe para você poder entender o que acontece na empresa. Então, por exemplo, você tem o balanço da empresa. No balanço da empresa, ela diz tudo que ela tem. Então, são os ativos da empresa. Ela diz o que ela tem de caixa, ela diz o que ela tem de investimento financeiro, o que ela tem de patrimônio imobilizado, tudo que na empresa tem aquele códigozinho de barra, as mesas, as cadeiras, os computadores. Então, no ativo da empresa é tudo que ela tem. O passivo da empresa é tudo que ela deve, né? Ou seja, dívida para fornecedores, dívida para, enfim, mercado financeiro, enfim, tudo que ela deve, né? E um pedaço do passivo que ela tem é a dívida com os acionistas, que é o patrimônio líquido da empresa. Então, ativo menos passivo dá o patrimônio líquido, que é quanto vale a empresa. O que a gente descobriu alguns dias atrás é que a demonstração contábil da empresa ela era falsa e, na verdade, existia um rombo, existia um passivo de 20 bilhões a mais do que ela dizia. E isso é um problema assim, muito sério e diz respeito a todo mundo, Rodrigo. E sabe por que diz respeito a todo mundo? Vamos lá, por que diz respeito a todo mundo? Em primeiro lugar, tem muita gente que tem dívida, né, das americanas e não sabe que tem dívida das americanas. Porque quando você tem um fundo no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no banco XYZ, eles investem em papéis de várias empresas. Sim. Né? E você só vê ali que você tem um fundo crédito privado, não sei o quê, né? O fundo de debêntures, não sei o quê. Você vê o nome do fundo e não vê aqueles 50 papéis diferentes que tem dentro do fundo. Só no Nubank, um desses fundos, se não me engano, tinha mais de 1.300.000 cotistas. Só no Nubank, que tinha, entre os ativos que tinha lojas americanas. Eu peguei hoje a lista dos fundos mais populares que você tem vendidos, né, nas plataformas de investimento. Estão todos caindo no mês. Por que estão todos caindo no mês? Porque todos tinham um pouco de americana.
de lojas americanas. E a dívida de lojas americanas caiu mais de 50% de um dia para o outro. Então, assim, isso é uma coisa que diz respeito a muita gente. Mas o problema, só para as pessoas entenderem, né, ele é muito mais grave do que as pessoas estão querendo fazer crer. Porque o que as pessoas estão querendo fazer crer é o seguinte, eles enganaram, né, qual era a situação da empresa, o quanto eles deviam. Mas veja que ao longo dos últimos 10 anos, os diretores da empresa, eles ganharam, além de salários altíssimos, eles ganharam bônus. Bônus é aquilo que você ganha no final do ano, um dinheiro a mais, dependendo da performance da empresa. Eles ganharam bônus multimilionários, que são bônus que foram pagos porque as pessoas analisaram uma performance falsa. Mas alguém paga esse dinheiro. Quem que pagou? Todos os acionistas de lojas americanas. E aí a gente vem, todo mundo que tem ação das lojas americanas, Eduardo, eu não tenho ação das lojas americanas, mas você pode ter o fundo de investimento lá do teu banco, sim, pode ter ação das lojas americanas. Aí a gente está falando de centenas de milhares de pessoas. Então, o que acontece? Quando ele paga esses bônus, esses salários altíssimos para os diretores executivos, os acionistas menores estão sendo roubados desse dinheiro, né? E os acionistas maiores também, enfim, porque esse dinheiro é um dinheiro que é pago por uma performance que não existiu. Mas veja que todos os acionistas estão roubando os credores, quando os dividendos dos últimos anos que foram pagos são dividendos em cima de um resultado que você também não sabe se existiu, porque o resultado contábil é falso, o resultado contábil é de mentira, a contabilidade estava errada em 20 bilhões. E não tem auditoria isso? Não tem Price Western? Vai chegar na Price, mas só para eu te passar, sabe quanto? Só nos últimos 4 anos, 2021, 20, 19, 18, 21, 20, 19, 18 e 17, que eu peguei, Eduardo, fiz a conta. Só de dividendos e juros sobre capital próprio, ou seja, um pedaço do dinheiro que eles disseram que ganharam, que a gente descobriu hoje que não ganharam, né, porque os resultados são todos errados. Sabe quanto eles distribuíram de dinheiro nesses 4 anos? A fraude está há mais tempo. 900 milhões de reais. 900 milhões. E você pega e soma com os bônus, com esses salários, dá mais de 1 bi. Esse dinheiro, Rodrigo, principalmente esse dinheiro que foi distribuído como dividendos, é distribuído para os acionistas. Só que 1/3 dele vai para 3 pessoas. Que esses caras têm mais de 30%. A gente está falando dos 3 caras mais ricos do Brasil. Então, esses caras, eles foram, ao longo dos últimos anos, em cima de um resultado de mentira, pegando o dinheiro da empresa e jogando para eles, e depois de jogar bilhão para fora da empresa, o que eles dizem? O resultado da empresa está errado. Aí vamos supor que agora, um dos cenários que pode acontecer, a empresa quebra, mas até quebrar, eles já tiraram um monte de dinheiro da empresa e esse dinheiro que eles tiraram não pode mais ser... Enfim, quer dizer, até pode, mas aí tu põe justiça, põe um monte de ano, põe um monte de advogado, põe um monte de confusão. Então, ao longo dos últimos anos, os caras foram tirando dinheiro da empresa e mantendo a fraude, para ir tirando dinheiro para os acionistas. Aí agora que já tiraram um monte de bilhão, eles falam e descobrimos a fraude. Entendeu? E aí, quem é que faz a auditoria, que era o que você estava falando? Nesse caso, o que a imprensa está dizendo, que era PricewaterhouseCoopers, PwC, né? Aí você vai ver, caramba, que absurdo, né? Como quando teve a crise do Lehman Brothers em 2008. Mas vem cá, o Lehman Brothers, ele tinha nota dessas agências de risco, né? Tinha nota mais alta. Só que quem que contrata a auditoria? Quem que contrata a empresa que dá uma nota de risco? É a própria empresa. Então, isso é uma outra maluquice, né? Que é o seguinte, quem contrata o serviço de auditoria, e aí, isso que eu estou falando, vão vir as empresas de auditoria, falar que não é nada disso, porque eles possuem mecanismos para evitar que não tenha conflito de interesse, etc. e tal. As agências de risco vão falar a mesma coisa, mas a história, ela é a mesma. E ela sempre se repete. O cara que contrata é aquele que é avaliado. Então o cara se descobre o tempo inteiro fraude, se descobre o tempo inteiro esquema, porque aí o cara fala assim, tu vai me avaliar assim? Então eu vou contratar.
Opa, travou aqui para mim o Edu Moreira, é isso mesmo? Travou, né? Deve ter dado uma pequena queda aqui. Eu achei que eu tinha apertado um botão errado, não fui eu não, né? Vocês estão assistindo. Vou tirar o Edu um pouquinho aqui da tela, já já ele volta. Ele estava falando sobre o papel também dessas companhias que fazem a análise, né? Enfim, como a Price, né? Que faz auditoria, o nome correto é esse, faz auditoria das contas. Se é uma conta dos ativos e dos passivos, é uma contabilidade complexa, porque é uma empresa gigante, mas é para isso que tem a auditoria, para ir checando se está tudo em ordem. Aí vai lá a auditoria e fala, está tudo em ordem. Depois descobrem que foi uma fraude de 20 bilhões. E que, enquanto a fraude durou, foram retirando dinheiro, distribuindo lucro, dividendos, e 1/3 de tudo que foi retirado ficou na mão desses três. Vamos dar o nome dos três, gente? Porque a gente fica falando aqui como se não tivesse nome. O nome dos três: Lehman, Teles e Sicupira. Durante algum tempo, foram considerados os 3 brasileiros mais ricos na lista dos multibilionários do mundo. Estão os 3 aí. Carlos Alberto Sicupira, Jorge Paulo Lehmann e o Marcel Hermann Teles. E o que é mais curioso, né? Tempinho atrás, um deles, numa palestra, resolveu falar mal dos brasileiros, do Brasil. Eles adoram, né? Eles adoram. Né? Falou que o principal problema aqui, ó, o principal acionista das Americanas, né? Ele disse que o problema do Brasil é que é um país da impunidade e do coitadismo, ou dos coitadinhos, né? Quem disse isso foi o Beto Sicupira. Ele disse que tem uma cultura da impunidade no Brasil, e aí ele estava nessa gestão fraudulenta, parece, né? Um erro absurdo que gerou esse buraco nas lojas americanas. Mas deixa eu trazer de volta o Edu, ele já se recuperou aqui. As ações das lojas americanas tombaram e o Edu Moreira também, mas ele já está voltando. Aqui, de volta, Edu. Vamos lá, uma coincidência, toda vez que eu estou falando coisas das pessoas mais poderosas, ricas do Brasil, é praxe, né? Cair, derrubar, mas vamos que vamos. O ponto é o seguinte, cara, a gente está falando de 3 caras, né, que juntos têm 180 bilhões de reais, isso só a parte declarada, porque a Forbes, que é que faz essa conta, ela diz, aqui não conta um monte de coisa que eles têm, que vários desses caras têm dupla cidadania, tem um monte de coisa, tem dinheiro lá fora, eles não contam patrimônio, enfim, tem toda uma história ali para poder não declarar uma boa parte do patrimônio que essas pessoas normalmente têm. Mas o ponto é o seguinte, esses caras estão envolvidos numa fraude monumental e a grande mídia, Rodrigo, ela não fala o nome de nenhum dos 3. Os veículos de comunicação, eles não só não falam, como eles tomam um cuidado que é explícito para não citar o nome de nenhum dos 3. Por isso que eu falei agora. Lehmann, Sicupira e o terceiro, agora até esqueci. E o Teles. Né? E o Marcel Teles. É isso aí. E tem que falar. Tem que falar, porque esses caras são esses que ficam vendendo livro de sonho grande e ficam guru dos caras que têm a solução para o Brasil funcionar. E o Brasil é um problema porque é uma ineficiência enorme. Esses políticos que roubam o tempo inteiro. Pergunta, se tivesse uma fraude desse tamanho, 20 bilhões de reais, numa empresa pública, como é que estava o Jornal Nacional hoje? Estavam querendo prender hoje à noite já o gestor. Não, né? E metade do Jornal Nacional, no mínimo, ia ser dedicado a falar dos diretores e não sei o quê, ligado ao PT, ligado a não sei o quê, ia fazer um caos no negócio. Agora, no caso desses 3, não fala e quando fala, não cita o nome dos caras. Entendeu? Por quê? Esses caras são dono da Ambev, por exemplo, que é o maior anunciante do Brasil, né, que patrocina tudo. Então, a gente não tem noção, porque a grande mídia faz com que a gente não tenha, do tamanho desse escândalo, Rodrigo. É um escândalo gigantesco que envolve auditoria, e você explicou muito bem no começo, né, como é que ele se espraia para os pequenos investidores, aquele sujeito que às vezes o gerente do banco fala, pega o seu dinheirinho, investe aqui num fundo, você nem sabe direito o que é. É lastreado em fundo de ação, e às vezes está pendurado lá, quase sempre, né, um pedaço disso está as lojas americanas, como várias outras empresas, que tomaram esse tombo por causa dessa fraude. Agora, só para a gente concluir, Edu, o que você acha que vai ser o final dessa história? Vai quebrar? As lojas americanas podem quebrar ou elas vão ser salvas? Como é que está essa situação? Eu acho que, enfim, eu acho que tudo leva a crer que deveria quebrar, né? Porque o tamanho do rombo. Agora, mesmo o que eu acho que tinha que acontecer? Vamos lá. E o que foi feito errado na Lava Jato, né? Quando você tinha empresas que foram
encontraram corrupção nas empresas, eles quebraram as empresas e não se preocuparam com os clientes, com os trabalhadores, com os fornecedores, com nada disso. Num caso como esse, você tem que ir atrás dos sócios, né? Você tem que responsabilizar, punir, né? Exigir as reparações financeiras e de toda a ordem dos sócios, dos donos e que tem capacidade para isso. E você deveria encontrar mecanismos para proteger os clientes, os fornecedores e os funcionários. Entendeu? Essa é a forma como deveria ser. Agora, como vai ser, Rodrigo, ainda é muito cedo para dizer o que vai acontecer, mas isso pode eventualmente até espalhar para outras empresas do grupo. Sabe-se lá se isso não é praxe, entendeu? Nas empresas do grupo. Uhum. Sabe-se lá se para poder retirar mais dividendo, eles não fazem isso em outras empresas, e eles têm várias empresas, né? Então, esse negócio pode ainda crescer demais de proporção. Eu acho que cabe agora, principalmente ao jornalismo investigativo, né, da mídia independente, fazer isso, porque esse negócio pode ser ainda muito maior. Muito bem. E que eles têm dinheiro, quer dizer, é um buraco de 20 bi, eles têm um patrimônio pessoal muito maior do que esse, né? Então, poderiam perfeitamente cobrir esse buraco das lojas americanas, mas estão tentando mil coisas. Aí já entraram com uma ação para bloquear qualquer tentativa de fechar a empresa, enfim, estão numa operação jurídica aí agora para tentar reduzir os danos. Edu, queria te agradecer mais uma vez, pedir desculpas aí pelo atraso, mas a gente estava conversando, como você viu, com o Capelli, ele já... você já conversou com ele também lá no ICL, né? Não sei se foi isso. Não, o Capelli ainda não. Ah, não, o Capelli ainda não. Ah, mas enfim. Queria te agradecer, Edu, pela participação mais uma vez aqui no Boa Noite dos 47. Até mais. Valeu, um abraço, gente. Boa noite. Um abraço.